Ok, irmão Felipe, já Só estamos um vendo. momento aqui, irmão. Vou colocar a página de apresentação, que eu coloquei outra janela aqui. Ok. Ok, todo mundo tá me ouvindo bem aí, né? Sim, Sim. e a Tem tela, o que, plano da tem que batalha, ligar, né? tem que ligar a câmera também. Não, a sua não precisa, né? Se quiser, né? Fica à vontade. O Tudo bem. PowerPoint está sendo visto também aqui. Plano da batalha, né? Isso, tudo bem. Então, gostaria de cumprimentar mais uma vez os irmãos com a paz de Cristo, que meu desejo, a minha oração é para que nós, todos os que estão aqui presentes, né? Acredito que só o fato de os irmãos se disporem a estar nesta manhã para ouvirem, né, um pouco da palavra de Deus, já é uma razão de que exercemos a fé nesta manhã, de saber que dependemos da palavra de Deus na nossa vida. Esse estudo de hoje vai ser só uma introdução e gostaria que irmãos acompanhassem, fizéssemos esforços para acompanharmos bem o raciocínio aqui, desde o início, para que a gente consiga dar sequência. Então, eu irei apenas citar, ler alguns textos. Em cima destes textos, nós faremos algumas reflexões importantes. Bem, um texto muito conhecido de João 12, versículo 31, 32, Jesus diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Este texto, eu diria que ele é o nosso texto central no sentido do apanhado geral que ele faz sobre o tema que nós abordaremos. Ellen White diz assim: todo olho no universo não caído está fixado sobre aqueles que professam ser seguidores de Cristo. Aqui, nesse átomo de mundo, uma intensa guerra está acontecendo. Uma batalha na qual Cristo, nosso substituto e penhor, se engajou em nosso favor e venceu. Agora nós, a propriedade de Cristo, precisamos nos tornar soldados de sua cruz e vencer em nosso favor e por nossa própria conta, mediante o poder e sabedoria que nos são dados do alto. A influência da cruz do Calvário deve aniquilar todo o poder maligno terreno e espiritual. E nós precisamos conhecer o plano da batalha. Por isso que eu coloquei o título do nosso estudo como o plano da batalha, a fim de que possamos trabalhar em harmonia com Cristo. Então, note bem as palavras em destaque. Nós precisamos conhecer o plano da batalha. Para quê? Para que possamos trabalhar em harmonia com Cristo. Então, se queremos trabalhar em harmonia com Cristo, precisamos compreender o plano da batalha. Ah, como nós estamos em uma batalha, e Deus ele tem um plano nessa batalha, nós precisamos primeiramente entender por que existe essa batalha, certo? A gente sabe que
A partir do momento em que o pecado ele surge no universo, Deus ele precisa entrar em ação, no sentido de resolver esse problema do pecado. E aí nós precisamos entender todas as nuances envolvidas nesse processo. Mas para entender o processo, nós precisamos entender o início, o meio e o fim, de maneira completa. Então, a Bíblia nos relata o início desse processo, quando um ser perfeito, lá no céu, como está relatado em Isaías 14, 13 e 14, eu, disse Lúcifer, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, note as palavras, e serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. O espírito de profecia comenta: Satanás ousadamente contendeu que, ou seja, ele reivindicou que, ao lutar para executar seus propósitos e fazer como desejava, ele estava apenas imitando o exemplo de Deus. Então veja que Lúcifer disse: serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele diz isso, ele estava apenas imitando o exemplo de Deus. E aí ele diz: se Deus seguia sua própria vontade de modo perfeito e contínuo, por que não deveriam os primeiros filhos criados à sua imagem fazer o mesmo? Irmãos, nós temos, como adventistas do sétimo dia, um privilégio muito grande. Existem respostas que precisam ser dadas ao mundo que apenas o adventista do sétimo dia pode dar. Todas as nuances que envolvem o grande conflito, elas nos foram dadas em mínimos detalhes através do espírito de profecia. E a gente deve ser muito grato a Deus por isso. Então vejam, Lúcifer ele disse: se Deus seguia sua própria vontade de modo perfeito e contínuo, por que não deveriam os primeiros filhos criados à sua imagem fazer o mesmo? Aparentemente parece ser razoável este questionamento de Lúcifer. Afinal de contas, para Lúcifer, querer assentar-se como governador, ele precisava ter razões plausíveis, né, entre aspas, para poder convencer os anjos, né, de que ele poderia governar no lugar de Deus. Veja, nós vemos na palavra de Deus, nos escritos inspirados, que algumas definições que o espírito de profecia dá sobre qual que é a lei do céu. Dar é viver, desejado de todas as nações. É dito também que a grande lei da vida é a lei do serviço, está no livro Educação. A lei do sacrifício próprio é a lei da preservação de si mesmo. Guarde bem essas palavras. Ó. A lei do sacrifício próprio é a lei da preservação de si mesmo. A autorrenúncia é a grande lei da autopreservação. E a autopreservação é a lei da autodestruição. Este último texto aqui é um texto muito forte. Ó, a autorrenúncia é a grande lei da autopreservação. E a autopreservação é a lei da autodestruição. Então, estes são princípios estabelecidos no céu. É o princípio da autorrenúncia, né? E estes são os princípios
dos quais Satanás ele tem atacado desde o início, que são os princípios que estão presentes na lei de Deus, na lei que rege o céu, que rege todo o universo. O grande conflito diz: desde o início do grande conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus. Então, este tem sido o grande conflito. O resumo do grande conflito se dá nesse sentido de que Satanás tem esse intento de subverter a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é uma norma que traz estabilidade e segurança. O fato de nós vivermos em um mundo de pecado e vivermos em um mundo onde há desequilíbrio, falta de estabilidade, é justamente uma prova de que os seres humanos precisam pensar que talvez desviar-se dos princípios do governo de Deus não seja algo tão bom. E o grande conflito, ele se encerra justamente nesse sentido. Chegará um ponto em que todos serão convencidos de que desviar-se dos princípios do governo de Deus traz todas essas mazelas que a humanidade tem colhido, desde que a desobediência, desde que o afastar-se dos conselhos de Deus entrou no mundo. A abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás odeia. Então, o que Satanás odeia? O princípio da abnegação. E é por isso que ele intenta sempre em alimentar no homem o princípio do egoísmo, né? Que é o princípio totalmente contrário à abnegação. Satanás nega até a existência do mesmo. Desde o início do grande conflito, tem-se ele esforçado para provar. Então, Satanás tem um esforço de provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas. Então, esse era o argumento de Lúcifer, desde o início. Que os princípios pelos quais Deus age são egoístas. A obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome. Então, olha só, a obra de Cristo, não apenas de Cristo, mas de quem? De todos os que adotam o seu nome, tem qual objetivo? Por fim, refutar esta pretensão de Satanás. Qual que é a pretensão de Satanás? Ele tenta subverter a lei de Deus e diz que, desde o início do conflito, ele tem se esforçado para provar que os princípios pelos quais Deus governa são egoístas. E qual que é o papel de Cristo e dos seus seguidores? O nosso papel? Refutar esta pretensão de Satanás. Então, o cerne da rebelião é: Deus disse, faça isso. E o que Lúcifer pensou? Até este ponto, uma das coisas a seguir já tinha acontecido. Lúcifer cria que Deus tinha cometido um erro, porque ele queria outra coisa, diferente do que Deus tinha pedido. Ou Lúcifer cria que Deus havia deliberadamente ordenado algo que não fosse para o seu bem. Ou uma coisa ou outra aconteceu até este momento. Ou Deus errou, argumentava Lúcifer, ao pedir algo que ele julgava que não ser melhor para si, ou então Lúcifer cria que Deus havia ordenado algo que não fosse para o seu bem. E aqui entra o aspecto da fé.
A fé é um tema muito simples. Ellen White diz: é confiança em Deus, que foi o que Lúcifer deixou de exercer. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo que não provém de fé é pecado. A falta de confiança em Deus é simples. Fé, de acordo com a definição na palavra de Deus, é confiar em Deus. E Ellen White diz que é muito simples. O que é estar em uma condição não salva? Será que não é estar vivendo sem aquela completa confiança em Deus, que é nascida do amor, que nos faz levar a sério o que ele diz? É por isso que a fé, ela sempre vai ser demonstrada, né? Por meio do quê? Da confiança. Levar a sério aquilo que Deus diz. Então, a nossa profissão de fé, ela pode ser a mais alta que for, a mais bonita que seja. Mas, se não houver essa atitude que leva a sério tudo que Deus diz, né? Então não existe fé. Existe desconfiança. E esse foi o pecado de Lúcifer. Visto que Lúcifer assumiu a responsabilidade de cuidar de si mesmo, ele teria que fazer qualquer coisa a fim de provar para si mesmo. Então ele tinha que provar de que ele estava certo. Se necessário, ele ia fazer o quê? Roubar. Se necessário, matar. Jesus disse, né? Lúcifer foi homicida desde o princípio. Então, veja, irmãos, se eu creio que Deus vai cuidar de mim, se eu não creio que Deus ele vai cuidar de mim, isso é perda de fé. Então, por isso que Cristo diz, não andeis ansiosos, por exemplo. Por que há tanta... É por isso que o Evangelho, quando ele é recebido em sua pureza e poder, ele é a cura para as doenças originadas pelo pecado. A perca da fé, ela envolve não crer que Deus cuida de nós. E aí isso resulta em quê? Ansiedade, depressão, né? E é por isso que o objetivo do Evangelho é mostrar que todos os princípios envolvidos no reino de Deus são normas que trazem o quê? Saúde, prosperidade, paz de vida. O conflito é sobre isso. Quem governa melhor, Deus ou Satanás? Então, se eu achar que eu consigo cuidar de mim mesmo melhor do que Deus, isso é o quê? Isso é orgulho. Foi o que Lúcifer fez. Se eu tentar cuidar de mim mesmo de um modo diferente do que Deus me pediu, isso é o quê? Desobediência. Se minha influência convencer alguém de que servir ao eu é melhor do que servir ao próximo, isso é o quê? Isso é mentira. E como que a gente demonstra isso? Na prática. Por meio da nossa influência, da nossa conduta, da nossa forma de viver. Se eu me colocar em primeiro lugar, em vez de amar o meu próximo, como a mim mesmo, isso é o quê? Roubar. E nós comentamos ontem, inclusive, um significado que muitas vezes a gente não se apercebe de que roubar a Deus, a gente pode roubar a Deus com a nossa vida. Quando a gente nega esse princípio de amar o próximo como a nós mesmos, a gente não está fazendo o uso devido da vida que nos foi dada. E se a pressão aumentar o suficiente, isso se torna em quê? Em homicídio. O que aconteceu com Lúcifer também. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É a ordem de Cristo aos seus seguidores. À vista deste mandato, poderemos educar nossos filhos e filhas para uma vida de respeitáveis formalidades. Mas aqui falte aquele sacrifício próprio, como o de Jesus. Uma vida, enfim, sobre a qual o veredito daquele que é a verdade deverá ser: não vos conheço. Muitos pais e mães, negando os filhos à cruz de Cristo, viram demasiado tarde
que os estavam, assim, entregando ao inimigo de Deus e do homem. Depois de repetidas decepções, desesperados até de ganhar uma subsistência honesta, muitos se atiram a práticas discutíveis e criminosas. Lembra do texto que a gente leu anteriormente agora? Sobre o que aconteceu com Lúcifer? Lúcifer, ele entendeu, passou a entender que a partir de um momento ele não dependia do cuidado de Deus, que ele podia cuidar de si mesmo e não depender de Deus. E aí, qual que foi o resultado daquilo? Aquilo, para ele, por isso, em prática, chegou ao ponto de ele se tornar um homicida, roubar, matar. E é isso que acontece. E isso vai se reproduzindo também na humanidade, porque o princípio é o mesmo. São os princípios do governo de Satanás. É um resultado. Afastar-se de um único princípio do governo de Deus gera toda essa consequência. O mundo fica despojado do serviço que poderia ter recebido, e Deus é privado das almas que anelavam erguer, enobrecer e honrar como representantes seus. Desejado de todas as nações, página 57 diz: Cristo sabia que, a menos que houvesse, note só, decidida mudança nos princípios e desígnios da raça humana, todos estariam perdidos. Olha só, Cristo, uma das razões porque Cristo nunca perdeu de vista o propósito dele, ele sabia isso desde pequeno, desde criança. Ele sabia que a vida dele precisava estar na contramão da forma como os homens viviam. Enquanto o mundo dizia que melhor era receber do que dar, Cristo ele foi ensinado de que melhor era dar do que receber. Porque ele sabia que, a menos que houvesse uma decidida mudança nos princípios e nos desígnios da raça humana, os homens estariam perdidos. E aí, como que ele poderia demonstrar isso? Mostrando uma forma de viver completamente diferente. E aí, a gente vai aprendendo isso nos evangelhos. É por isso que, em poucos momentos na Bíblia, você vai ver Cristo usando palavras, né? É dito que em poucas ocasiões, foram em poucas ocasiões que Cristo dedicava tempo em ensinar pela voz. A maior parte dos relatos de Cristo na Bíblia é falando sobre o quê? Sobre os milagres que ele realizava em favor dos homens. Porque nesse conflito, para que Deus pudesse provar que Satanás era mentiroso, ele não podia resolver isso apenas com palavra. Isso precisava ser patenteado por meio de uma demonstração viva, através do procedimento de Cristo. E aí, esse procedimento, ele ia trazer um convencimento, primeiramente aos discípulos, e a partir dos discípulos, estes ensinamentos, eles iriam ser levados avante e outros seriam convencidos do Evangelho. Cheio de ardente propósito, realizou o objetivo de sua vida, a fim de quê? De servir de luz aos homens. Então, Cristo servir de luz aos homens era demonstrar, através da sua vida, trazer luz, né? Luz aos entenebrecidos, né? A terra estava obscurecida por causa da má compreensão de Deus. E aí Cristo precisava agora revelar-se, né, aos homens, revelar Deus aos homens, por meio de uma vida de quê? Uma vida de serviço. Uma vida de serviço.
Então, neste processo, Satanás ele tem várias acusações sobre Deus. Satanás dizia que os anjos são, por natureza, santos e sábios o suficiente para se autogovernarem, de modo que não precisam da lei de Deus. E ele dizia também que Deus não foi justo ao exaltar Jesus acima dele, que ele precisava participar dessa exaltação, né? E ele dizia que Deus é egoísta, que Deus não pode perdoar e que Deus é vingativo. Dizia também que a lei de Deus é deficiente e precisa ser mudada. Lá no Desejado de Todas as Nações, no capítulo 1, é dito que Satanás apresenta a divina lei de amor como uma lei de egoísmo. Declara ser-nos impossível obedecer-lhe aos preceitos. Aí ele vai falando que a queda dos nossos primeiros pais, ele atribui a Deus como autor do pecado, do sofrimento e da morte. E aí a gente vai continuar dizendo que Cristo devia patentear esse engano. Aí como que ele patentearia isso? Como um de nós, cumpria-lhe dar exemplo de perfeita obediência. Enquanto andava fazendo o bem e curando a todos os aflitos do diabo, patenteava aos homens o caráter da lei de Deus, diz ela. Então ele dizia que nem anjos, nem seres humanos podem obedecer à lei de Deus. Isso era o que Lúcifer dizia. Então note que desde o princípio, a grande controvérsia foi a respeito da lei de Deus. Satanás procurara provar que Deus era injusto, que sua lei era defeituosa e que o bem do universo exigia que ela fosse o quê? Mudada. Ou seja, em outras palavras, Satanás dizia, olha, o bem do universo, a lei de Deus precisa ser mudada. Atacando a lei, visava ele subverter a autoridade de seu autor. Mostrar-se-ia no conflito se os estatutos divinos eram deficientes e passíveis de mudança, ou perfeitos e imutáveis. Então, o que envolvia neste conflito? Se os estatutos divinos eles eram deficientes e passíveis de mudança, ou perfeitos e imutáveis. Perceba que a redenção da humanidade, é por isso que não bastava apenas Cristo morrer. Ele precisava viver. Por meio de uma vida de sacrifício, abnegação, mostrar como a lei de Deus pode ser vivida e de que é possível viver a lei de Deus. E que sempre vale a pena obedecer essa lei. Que era o que Lúcifer dizia que não. Que precisava ser mudado, de que não era possível obedecer, e de que, para o bem da humanidade, ela precisava ser mudada. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Então, não foi apenas pela salvação do homem, né? É dito muito claramente aqui que foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, diz Cristo, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E aí a gente precisa entender como que Cristo atrai. Porque nós, como incumbidos dessa missão de pregar o evangelho, nós precisamos ter esse mesmo poder que tinha na vida de Cristo e para que os homens possam ser atraídos a Deus.
E o conduto pelo qual Deus deseja usar os homens para serem atraídos a Ele somos nós, as criaturas. Só que para que isso aconteça, nós precisamos conhecer aquele plano, né? Do texto inicial que a gente leu, o plano da batalha. O ato de Cristo, ao morrer pela salvação do homem, não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo, faria o quê? Justificaria a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Então, olha só, justificaria a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. A grande contenda que estivera em andamento durante tanto tempo neste mundo estava agora decidida. E Cristo era vencedor. Sua morte, de Cristo, resolveu a questão de terem ou não o Pai e o Filho amor suficiente para exercerem abnegação e um espírito de sacrifício. Então vejam, o que a morte de Cristo resolve? Resolveu a questão de terem ou não o Pai e o Filho amor suficiente pelo homem para exercerem a abnegação e um espírito de sacrifício. Havia Satanás revelado o seu verdadeiro caráter de mentiroso e que? Assassino. Lembra que Cristo falou que Satanás ele era homicida desde o princípio? Quando Cristo ele diz que Satanás era homicida desde o princípio, é porque ele sabia que chegaria a esse ponto de que quando o caráter de Deus fosse revelado plenamente, Satanás ele chegaria a este ponto de matar o próprio Filho de Deus. E aí, por que Cristo ele se submete a tudo isso, a toda essa afronta de Satanás? Viu-se que o mesmo Espírito com que governara os filhos dos homens, que estiveram sob o seu poder, ele teria o quê? Manifestado, se lhe fora permitido governar os seres do céu. Às vezes a gente pensa que a cruz ela é apenas algo que reconcilia apenas este mundo, né? Mas, na verdade, a história de Cristo aqui nessa terra envolve respostas a todo o universo. A todo o universo. Quando o Satanás, ele usa todas as suas alternativas. E no final ele crucifica, mata o Filho de Deus. Todo o universo contempla aquela cena, os mundos não caídos, o universo de Deus. Ver que o que poderia ser o céu se fosse colocado Lúcifer, né, como governante, né, do universo. E aí isso vai trazendo o quê? Isso traz mais segurança, mais confiança para os seres criados de que Deus pode ser confiável. Então, o que a morte de Cristo resolveu? A morte de Cristo, ela provou que Deus tem amor suficiente pela humanidade. Ela prova também que Deus é abnegado. Isso tudo aqui está nos textos que a gente leu. E revelou-se, né, na cruz, o verdadeiro caráter de Satanás. Então, na cruz, o caráter de Satanás foi revelado. Agora, tem algo interessante no Desejado de Todas as Nações. É um capítulo muito importante, eu indico que vocês leiam esse capítulo assim, com muita reflexão. O Desejado de Todas as Nações, o que eu coloquei aqui para a gente, neste estudo, são textos, maior parte deles, do Patriarcas e Profetas, Desejado de Todas as Nações, e alguns textos do Grande Conflito. Essa série Grande Conflito, ela nos dá assim uma compreensão muito robusta do que de fato é esse grande conflito e de tudo que envolve, né, nele.
E tem um comentário muito interessante aqui de Ellen White no Desejado. Ela diz o seguinte: até a morte de Jesus, o caráter de Satanás, note bem, não fora ainda claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. O arquiapóstata se revertira por tal forma de engano, olha só, que mesmo os santos seres não lhe compreenderam os princípios. Olha só, não viram claramente a natureza de sua rebelião. Então, até a morte de Cristo, o caráter de Cristo não for ainda plenamente revelado aos anjos e aos mundos não caídos. Os anjos não compreenderam nem até ali todos os princípios, né? Não compreenderam os princípios. Agora imagina só, se os anjos perfeitos, que não conheceram o pecado, não compreenderam até aí todos os princípios, o engano de Satanás, plenamente o caráter de Satanás, que dirá de nós, mortais, pecadores. Não viram claramente a natureza de sua rebelião. Então, eles não viram claramente a natureza de sua rebelião. E é por isso que nós precisamos entender esse assunto, onde estamos agora, né? Mais à frente, a gente vai dizer, Satanás ele suscitou um outro engano. E aí, na sequência do nosso estudo, a gente vai ver qual que foi esse próximo engano de Satanás e de como este engano pode ser patenteado, né? É por isso que todo olho no universo não caído está fixado sobre aqueles que professam ser seguidores de Cristo. Então, existe uma parte nossa nesse processo. Nós vamos saber qual que é. Aqui, nesse átomo de mundo, uma intensa guerra está acontecendo. Uma batalha na qual Cristo, nosso substituto e penhor, se engajou em nosso favor e venceu. Agora, nós, a propriedade de Cristo, precisamos nos tornar soldados de sua cruz e vencer em nosso favor. É interessante que mais na frente daquele texto lá do Desejado, a gente vai falar, cumpria-lhes escolher a quem obedecer. Interessante isso. Então, vencemos em nosso favor e por nossa própria conta, mediante o poder e sabedoria que nos são dados do alto. A influência da cruz do Calvário deve aniquilar todo o poder maligno, terreno e espiritual. Veja que, quando ela fala que a influência da cruz, nós precisamos entender, às vezes, muitos acham que a influência da cruz é apenas um poder mágico, que vem e gera uma emoção, um sentimento. Não. A cruz ela é mais do que isso. É um processo de convencimento. Lembra daquele texto lá do Desejado que é dito que Cristo ele se propunha a ser luz aos homens. Por quê? Porque ele sabia que, a menos que houvesse uma decidida mudança nos princípios e desígnios do coração humano, os homens estariam perdidos. Então, Deus, com a cruz, com a vida e com a morte de Cristo, Deus está tentando argumentar conosco, por meio do convencimento, de quais princípios
são melhores a serem seguidos e de qual plano realmente traz estabilidade, segurança, prosperidade, felicidade e saúde que todos os seres livres buscam. E a cruz, a morte e a vida de Cristo, ela é um argumento de Deus nos chamando, nos convencendo a aderir a esse plano que ele concedeu a nós. E nós precisamos conhecer o plano da batalha a fim de que possamos trabalhar em harmonia com Cristo. Então, se nós quisermos trabalhar em harmonia com Cristo, nós precisamos conhecer o plano de batalha. E sabe para quem foi dado este plano de batalha? Para quem foi pincelado, modelado este plano de batalha em sua plenitude, para que a obra pudesse finalizar, foi dado ao movimento adventista do sétimo dia. Este plano de batalha. E nós precisamos conhecer que plano é este, quais as estratégias de Deus, para que possamos trabalhar em harmonia com Cristo e sermos bem-sucedidos neste conflito. E assim, então, como diz o texto que lemos anteriormente, nós, além de Cristo, né, nós também, juntamente com Cristo, possamos ser este argumento de que as acusações de Satanás contra Deus, de que Deus é egoísta, de que sua lei precisa ser mudada, elas são inválidas, as acusações de Satanás são inválidas a respeito de Deus, e de que Deus é justo, de que Deus é amor, misericórdia, e de que todos os seus princípios, os princípios de seu reino, são princípios que produzem vida e harmonia, que todos os seres livres buscam. Então, nós vamos encerrar nosso estudo aqui por hoje, e a gente continua, então, amanhã, mais especificamente, sobre que plano de batalha é esse que nos foi dado, que nós precisamos conhecer, para que nós possamos, então, trabalhar em harmonia com Cristo, nesse processo. Esse plano de batalha, ele foi elaborado e foi dado por Deus aos adventistas do sétimo dia. E nós possamos, então, aderir a este plano, conhecê-lo e trabalhar em harmonia com Deus nesse processo. Amém. Amém. Pode fazer uma oração, Felipe, por favor, fechando aí então a sua mensagem. Ok. Nosso querido Deus, nós queremos te agradecer primeiramente por nos dar a oportunidade de termos nesta manhã ainda a liberdade, o privilégio de, em um momento de relativa paz, buscar conhecer-te mais profundamente, alimentar nossa alma, o conhecimento que vem do Senhor. Queremos, Senhor, te pedir que o Senhor venha de maneira muito especial atuar em cada coração, em cada família aqui representada. Sabemos que vivemos em um mundo que sofre muito por se desviar dos conselhos, das advertências divinas. Satanás tem operado de maneira muito forte neste conflito para desviar os homens, nos desviar, Senhor, da tua vontade. Queremos pedir que o Senhor nos dê força para não afastarmos desse caminho. E mais do que isso também, Senhor, é uma confiança de que, assim como Cristo pôde viver uma vida de completa dependência do Senhor, nós possamos entender que neste conflito, o Senhor espera também que exerçamos a mesma fé, a fé de Cristo,
e que isso venha se resultar nesta prova de que todos os conselhos do Senhor para nós são conselhos de paz e de sabedoria, e que possamos entender mais profundamente e o que a cruz de fato significa para nós. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias terem se renovado sobre nós neste dia. Venha abençoar todo o teu povo espalhado por este mundo. Reaviva os nossos corações, nos capacita para finalizarmos muito em breve essa obra que o Senhor concedeu a nós. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado.